Boa noite, pessoal. Hoje é um dia muito feliz pra gente. Eu estou aqui com Vanessa Graziottini. A gente está começando um novo projeto, que é a criação de um canal do YouTube à esquerda. Infelizmente, é um lugar hoje que tem a hegemonia da direita. A gente precisa desse espaço. Um espaço de resistência, né, Vanessa? Defesa da democracia, da liberdade do presidente Lula, contra esse governo absurdo do Bolsonaro. E a gente pede para você se inscrever no canal à esquerda, ativar o sininho para receber a notificação. E olha, Lindbergh, a gente já está há alguns dias falando desse canal. Eu mesmo já entrei nas redes, você anunciando. E com muita alegria a gente pôde contar com a nossa primeira entrevista com esse convidado que está aqui, um companheiro tão de especial, todos nós. Agradecer muito, para Fernanda. nós, o presidente da República de coração. Eu digo isso porque eu não sou do partido do Haddad, do Lindbergh, sou do PCdoB, mas com muita alegria e com muita força a gente fez parte da chapa. Demos exatamente o nome da companheira Manuela, que foi a companheira de chapa de Haddad, e a gente viu que não venceu nas urnas, mas eu acho que venceu na retórica, nas propostas, e um dia o povo brasileiro vai ver isso ainda. Foram 47 milhões de votos, então é uma alegria muito grande trazer você aqui, Haddad, não só para você falar daquilo que você pensa, relatar os problemas e apresentar soluções, e a gente sabe que você tem essa capacidade, mas você trazer um pouco dados verdadeiros para a população, porque quando o Lindbergh diz que aqui há hegemonia no YouTube da direita, a gente tem que perguntar, mas o que é a direita? Que hegemonia é essa? Daquelas pessoas que invertem valores, não é? Você veja, mentira que acaba prevalecendo, então é contra isso que nós estamos aqui. E a gente quer que venha aqui, ativar, como é que é, se inscrever no canal, não só aqueles que pensam como nós, vem os que pensam diferente também, lógico. Vamos debater, vamos dialogar conosco. Esse é o caminho que a gente quer trilhar. E, Haddad, eu queria que você falasse de cara uma coisa meio pessoal, porque, veja bem, eu sei que você anda pelas ruas, e tem muita gente decepcionada já com o Bolsonaro. Você sabe que no primeiro mês do governo dele, ele tinha 49% de ótimo e bom e 8% de ruim e péssimo. A diferença era de 41%. Agora, 3 meses depois, cai para 15 pontos a diferença. Se você for ver a diferença dos dois, de 26 pontos, é muita gente. E eu acho que tem um sentimento, quando te olham um pouco, tem muita gente, um sentimento de, puxa, eu não votei no Haddad. Tem um sentimento de arrependimento, de... Como é que está isso nas ruas? Olha, primeiro cumprimentar pela iniciativa. Acho que Vanessa e você, Lindbergh, podem dar uma contribuição inestimável por várias razões. Primeiro, porque vocês são parlamentares experimentados. Vocês têm uma trajetória no Congresso Nacional notável, né? Uma mulher, um homem, que souberam se colocar em momentos decisivos da vida nacional recente. Então, você já tem uma história, já tem ali um currículo de serviços prestados à democracia, aos direitos sociais. Segundo lugar, vocês têm conteúdo, porque às vezes o parlamentar até faz o seu papel, mas vocês têm conteúdo, vocês têm propostas, vocês têm alternativas ao que está sendo apresentado, isso também não é de hoje. E vocês se dispuserem a fazer um programa de entrevista aberto, arejado, sem nenhuma intenção outra que não seja de elevar o nível do debate, de fazer com que as pessoas que ainda estão confusas, porque a confusão é grande, se esclarecer sobre o que é democracia, o que são os direitos, o que é uma sociedade plural. Isso tudo vai se reconstruir, e, na minha opinião, muito, muito mais rapidamente do que se imagina. E por quê? Aí, respondendo a tua pergunta já. Quando uma pessoa ganha eleição, é natural que até quem não votou torça para dar certo, porque todo mundo bota o Brasil, né, em primeiro lugar. Você fala, o Brasil tem que dar certo e tal. Então, a pessoa não começa, ao contrário do que falam, não começa com os seus eleitores, começa com mais. Ela começa com mais. Ela começa com os seus eleitores e ela agrega um pessoal que ali na hora H, fala, onde é que eu tô, em quem que eu voto e tal, e dá um voto de confiança para quem assume o poder. E esse voto de confiança tem que ser dado. É importante que seja dado, e foi dado. O que não se imaginava é que alguém em 90 dias fosse desperdiçar esse voto de confiança, como está acontecendo. Então, o que está acontecendo na prática? Estou falando da minha experiência pessoal de rua. Eu nunca deixei de ir em lugar público na minha vida. Eu nunca sofri bullying na minha vida.
Eu frequento aeroporto porque vou para o Nordeste, vou para Curitiba, vou para todo canto. Eu frequento teatro, eu frequento cinema porque eu não vou deixar de ir em restaurante com a minha família, em cinema com a minha família, em teatro com a minha família, em show. Eu vivo a minha vida porque eu sei que eu, enquanto estive em cargos públicos, honrei os princípios, os valores que eu sempre procurei representar na vida. Então, eu não tenho nenhum problema, não devo nada a ninguém e dei o melhor de mim nas funções que eu ocupei, tanto como ministro quanto prefeito. O que você nota? Que primeiro, o povo que votou na gente, passados 90 dias, esse com 200% de confiança, votei certo. Quem votou na gente. Quem anulou, não votei em nenhum dos dois, já mudou de ideia. O cara fala, muita gente fala, Haddad, eu anulei o voto, mas que erro que eu cometi. As pessoas falam isso para você? Falam, ai, que assim, bom. Né? Ontem, num churrasco, falou, eu anulei e estou arrependido. Era uma mulher, estou arrependida. E já tem gente que votou no Bolsonaro, né? Que falou, pô, mas peraí, eu não votei nisso. Eu não votei nessa proposta. Eu votei no Brasil, eu votei numa superação, eu votei numa novidade, naquilo que para ele era uma novidade, que para nós que conhecemos o Bolsonaro, Claro. de outros carnavais, não era novidade nenhuma, a gente sabia no que ia dar. E tentamos alertar. Mas tem gente que de boa fé falou, não, é novo, nunca assumiu um cargo executivo, mas nós sabíamos que era despreparado e que não tinha, vamos dizer assim, a cara do Brasil que a gente quer construir. Um Brasil de todos, um Brasil generoso, um Brasil tolerante, um Brasil de oportunidades, que é o que vinha sendo construído tijolo a tijolo. Então, há uma percepção hoje de que, peraí, as coisas não estão bem, e por isso que é importante uma oposição, mas no sentido democrático da palavra. Oposição. Quando você, numa democracia, elege o governo, você elegeu a oposição também. Então, nós temos também que estar à altura dos desafios de colocar alternativas e críticas construtivas para que as pessoas se deem conta de que o projeto Bolsonaro não dá para o país. Essas reformas que ele está propondo vão na contramão do que a gente precisa efetivamente. Eu só queria, Lindbergh, se você me permite, antes de a gente entrar na reforma, que eu já sei que você quer entrar bastante aí, falar de educação, eu sei disso. O Lindbergh... Porque é muito desastre nesse governo Bolsonaro, mas na educação está passando do limite. E o Lindbergh vai te falar da tese interessante dele, que você sabe que ele protagonizou os momentos mais importantes e difíceis do país, né? Primeiro como estudante, presidente da UNE, na época do impeachment do Collor, e depois na resistência do Senado Federal. Mas antes de chegar lá, eu quero cumprimentar vocês, viu? Você em particular, o governador Dino, o Boulos, vocês publicaram agora um artigo hoje, né? Um artigo na Folha de São Paulo, um artigo que tem como objetivo principal mostrar que houve golpe em 1964. Imagine, nós voltamos a esse tempo de ter que explicar de que, de fato, aconteceu um golpe, porque o presidente que está aí mandou até fazer comemorações, não é? Na minha opinião, ilegalmente. Ilegalmente, a justiça também, boa parte do Poder Judiciário pensa assim, não fosse uma outra decisão que derrubou as anteriores, que proibiam, né, a comemoração. Mas, enfim, Haddad, eu queria primeiro cumprimentar vocês, que eu vejo aqui nesse artigo, não um simples artigo, mas eu vejo como um princípio da busca de uma unidade das esquerdas, dos setores progressistas, não só das esquerdas, mas dos setores progressistas, para a gente fazer frente a tudo isso de ruim que está se apresentando, não é? Então, que você falasse rapidamente sobre o papel da luta democrática em defesa da democracia, do Estado de Direito. Eu acho que isso, nós temos um pensamento sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo. Só completando, dizer, Haddad, que nessa tentativa do Bolsonaro de reescrever a história, ontem eu fui no ato aqui no Ibirapuera, uma caminhada belíssima, uma caminhada silenciosa, as pessoas com cartazes desaparecidos. Então tem uma resposta também importante da sociedade. Olha, esse artigo de hoje, Vanessa, ele tem uma carga simbólica muito grande, né? Porque o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que o Brasil é maior do que esse projeto que está no poder, né? O Brasil é grande, o Brasil é generoso, o Brasil precisa ter na ordem do dia, um pensamento para além do potencial expresso por esse governo. Não dá.
Não dá para um governo ficar falando de nazismo de esquerda, falando de dizer que golpe não é golpe, que o golpe salvou a democracia, falando que o problema da escola pública são os professores. Sabe, são coisas que não dá para conviver. A gente imaginou que a gente talvez já tivesse superado essa etapa, e o Bolsonaro representa um retrocesso muito grande no imaginário do brasileiro em relação ao seu próprio país. Então veja você que está nos ouvindo aqui. Nós estávamos defendendo até outro dia os direitos sociais da Constituição. Os direitos sociais. Hoje nós somos obrigados a defender os direitos civis, os direitos políticos, os direitos ambientais, que estão expressos também na Carta Constitucional, com a mesma força que estávamos até ontem defendendo os direitos sociais. Ou seja, ele representa uma ameaça ainda maior, né, ao que foi acordado em 88 como sendo um pacto social mínimo, porque a gente achava até aquilo aquém do que o Brasil precisava. Mas com tudo isso, abraçamos a Carta Constitucional, tivemos vários governos e, sobretudo a partir do Lula, a coisa se revelou. O Brasil conseguiu enxergar pela primeira vez que efetivamente nós podíamos ter crescimento econômico com inclusão social, ou seja, desenvolvimento. Então, esse artigo é uma retomada, é uma convocação, é um chamamento, é uma retomada do projeto democrático expresso na Carta de 88. É dizer, nós não vamos aceitar retrocessos e nós lutamos todos muito tempo por isso, por esse projeto. Agora, por causa de uma eleição, nós vamos abdicar disso? Ao contrário. Nós vamos reunir as forças democráticas do país, socialistas, trabalhistas, liberais, mas que tenham compromisso com as liberdades e com uma melhor distribuição de renda, uma distribuição melhor das oportunidades. A gente viu aí os negros, as mulheres, os indígenas crescendo ao longo das últimas décadas, de repente esses direitos sendo ameaçados. Os direitos sociais, a previdência, a saúde pública, a escola pública, isso tudo são conquistas e nós não vamos abrir mão. Então é um gesto. Gostaria que o próximo artigo, citaria o Ricardo Coutinho e a Sônia Guajajara, que também assinam, queria que o próximo tivesse, em vez de 5, 10, o seguinte 100, o seguinte 1000, e aí a gente tem que estar na rua defendendo o que a gente acredita. E eu acho que esse dia vai chegar. Você viu a passeata de ontem. Claro. Eu recebi fotos de Belo Horizonte, de outras capitais, muita gente na rua defendendo esse projeto. Então, uma hora, esse governo vai ter que entender que ele precisa representar todo o país e não essa pequena curriola que ele agregou em torno de um projeto obscurantista. Fernando, eu defendo a tese que o levante contra o Bolsonaro vai acontecer nos estudantes. Porque quando você olha a história do Brasil, olha, foi para colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial, depois a resistência à ditadura. Eu fui líder estudantil naquela época do impeachment. Os estudantes foram agora no Mackenzie, fizeram uma mobilização quando o Bolsonaro ia lá. Eu acho que é por aí que vai acontecer muita resistência. Até porque o ataque na educação é muito grande. É o mais forte. Você foi o melhor... Não sem razão. Olha, você foi o ministro da Educação que fez não uma... sem Não sem razão. Falar sobre isso. Eu queria que você falasse sobre... Você foi o ministro da Educação que revolucionou esse país, porque tinha também um presidente, que era um presidente operário, que não se formou na universidade, mas que construiu, junto com você, o maior número de campos universitários do país. Nós tínhamos 148. Foram construídas mais 183. Até 321. Escolas técnicas, 140. Foi para 644. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas primeiras medidas, ou se tem medidas desse ministro, Ricardo Vélez. Lindbergh, olha, primeiro eu vou fazer uma justiça histórica aqui com o nosso presidente Lula. Porque o presidente, para a direita, é o sujeito do Bolsa Família. E é também. Mas o presidente Lula, sobretudo a partir do seu segundo mandato, e para além do seu segundo mandato, ele estabeleceu como prioridade a educação no campo social. O Ministério da Educação, que tinha um orçamento de 20 bilhões, eu deixei o orçamento o Ministério com orçamento de 100. Esses 80 bilhões... 5 vezes crescimento real. Esses 80 bilhões
dá 4 vezes o valor do Bolsa Família que o Lula deixou. Hoje é 30 bilhões, mas era 20. Ou seja, ele botou 4 Bolsas Família dentro do Ministério da Educação. E a direita, obviamente, que não quis nunca passar recibo disso. Sempre ficou batendo esmola para pobre, esmola para pobre. Não era esmola para pobre, e as portas das universidades estavam se abrindo para os pobres, para que eles superassem a necessidade do Bolsa Família, com conhecimento, com educação, com domínio sobre a própria vida, né? Então, dito isso, tem um outro capítulo que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Você me pediu uma palhinha, falou, pô, vou contar uma história engraçada, né? Que é muito representativa. A gente, primeiro, eu e o Tarso, a gente ficava provocando o Lula, dizendo que o Lula não tinha diploma, e por isso ele tinha que ser o presidente da educação, por não ter o diploma. E aquilo foi... Sabe que o Lula aceita um desafio 2 palitos, né? Ele já começou a se incomodar com aquilo e começou a perceber que ele tinha uma grande chance na mão. Mas uma coisa que eu disse a ele, eu vi que aquilo... Eu falei, presidente, nós estamos numa democracia e é natural que em algum momento haja alternância no poder. Em algum momento vai acontecer do PT perder, do PCdoB perder, a esquerda vai perder, a centro-direita, o centro, a direita vai ganhar. Tudo bem. Mas eu falei, o que vai ser a resistência a uma mudança abrupta? Porque uma mudança leve está na conta da democracia. Mas uma mudança radical como está acontecendo agora, que é terra arrasada, quem que vai garantir o suporte a esse projeto? Vai ser a educação. Vão ser os secundaristas, vão ser os universitários. Esses vão ser os que primeiro vão sair à rua para dizer não queremos esse futuro. O futuro é nosso, nós é que temos que construir. Não vai ser desse jeito que vocês querem. Dito e feito, a tua percepção é claríssima. Se aquele sistema universitário do seu tempo de uni foi capaz de fazer o que fez, imagina um sistema 3 vezes maior. Por isso que o Bolsonaro escolheu a educação como a inimiga pública número 1. De que ele tem medo? Ele tem medo da educação. Até porque tem estudante, filho e trabalhador. Ele tem medo da educação. Ele treme quando ele encontra um estudante. Ele foge quando ele encontra um estudante. Ele ameaça as universidades. Fala em Lava Jato, fala em não sei o quê. Ele quer intimidar a educação. Ele não vai conseguir. Lamento informar ele não vai conseguir intimidar os educadores e os educandos desse país. Esse é um time do futuro do Brasil. É um time que foi constituído, né, triplicado para ser, sabe, os backs que não vão deixar o arbítrio fazer gol. É para frente que nós vamos jogar. Nós não vamos aceitar gol contra, não. É isso aí. Vanessa, eu queria que você falasse aqui, mas antes eu queria colocar o tema do Lula, já que a gente falou do Lula. Porque não dá para a gente passar esse programa, primeiro a nossa estreia, a gente não falar da figura do Lula, né, Fernando? E você foi escolhido por ele tantas vezes. Queria que você falasse da tua relação com ele, porque você foi escolhido para ser ministro da Educação, depois você foi escolhido por ele para ser prefeito da cidade de São Paulo e ganhou a eleição da cidade de São Paulo, fez um grande trabalho e foi escolhido para ser candidato a presidente dele. Sei que você encontra muito ele. Eu queria que você falasse dessa relação tua pessoal também com o Lula. Meu pai, eu disse isso para o Lula uma vez e repito, né? Meu pai falava, você conhece o Lindbergh? Conheço. Trabalhou com o Lindbergh? Não. Então você não conhece o Lindbergh. O que essa historinha revela? Que, na verdade, é na intimidade que você conhece as pessoas, né? É a tua mulher dentro de casa, né? E vice-versa, o marido dentro de casa, é um companheiro de trabalho, um companheiro de luta. É ali que você vê como é que as pessoas... E eu conheci o Lula no trabalho. Porque, na verdade, o Lula que eu conhecia antes do governo Lula era o Lula dos jornais. Eu não tinha um contato tão grande com ele. Era muito episódico, sabe, o encontro com ele. Ele chamava os intelectuais, a Marilena Chauí, o Fábio Comparato, eu ia de lambuja ali, né? Mas depois, no trabalho, aí começou a ser diário. E aí eu vi ali um estadista. O amor que esse homem tem pelo Brasil e pelo seu povo, porque amar o Brasil em abstrato é como esse povo, esse pessoal da direita fala de Brasil, você não vê ninguém atrás dessa palavra. É como se não tivesse povo por trás dessa palavra. O Brasil, que Brasil é esse?
É o Brasil do Nordeste, é o Brasil das favelas, é o Brasil da periferia, é o Brasil dos quilombolas, é o Brasil indígena, é o Brasil mulher, é o Brasil negro, é o Brasil pobre, é o Brasil miserável. É desse Brasil, é esse Brasil que você ama, é esse Brasil que está acima de tudo. Para o Lula, sempre era o povo brasileiro que estava por trás, era a gente desse país que estava por trás. Então, ele pôs na cabeça que ele ia mudar a vida das pessoas. E ele está pagando o preço disso. Ninguém tem ilusão. Olha, eu sou formado numa escola importante de direito. Eu li o processo que impediu o Lula de ser candidato a presidente. Aquilo ali não tem. Haddad, não precisa. Não pode. Aquilo Haddad, não podia ter acontecido. Não precisa ser formado, ter a mínima formação em direito, não precisa ter sido parlamentares como nós fomos, até por conta disso a gente leu muito o processo. Basta a pessoa verificar um pouquinho, ler um pouquinho do processo. Razoabilidade. Exatamente, né? Ele foi condenado por convicção. Não por provas, não por provas. O homem fez uma visita a um apartamento num prédio que ele tinha. Essa foi a prova. E essa visita, mais a palavra de um sujeito doido para sair da cadeia. Que é ministro. Não, a palavra do ministro coisa e quem julgou hoje é ministro. Então, é uma situação toda. Lindbergh, a gente rodou alguns países juntos, agora no começo do ano. Você viu. Isso, independentemente de ideologia, as pessoas preocupadas com o que está acontecendo no Brasil. E, sobretudo, o convite aceito pelo Moro para ser ministro escancarou que já estava claro para as pessoas. Entende? Então, voltando à tua pergunta... Vamos fazer um ano agora, né? Eu queria que você falasse do Lula pessoal. Pois é, rapaz. Primeiro, assim, que para nós é meio inacreditável. O Lula é como se fosse da minha família, para ser bem honesto com você. Os meus filhos acham isso, não sou eu que acho isso. Os meus filhos tratam o Lula como se fosse da família, como se fosse um tio, um irmão mais velho, alguma coisa assim. Então, por quê? Porque vem nele uma pessoa até a medula comprometida com o Brasil. E que está passando assim, um calvário, um negócio tão brutal, né? Que eu não sei, a gente todo dia pede a Deus, que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Você teve com ele no velório do Arthur, Fernando? Eu tive no velório e uma semana depois. Ele estava como ele estava? Ele está destroçado, né, do ponto de vista emocional. Perdeu um neto, né, de 7 anos de idade. Agora, o Lula, eu não sei, rapaz, tem alguma coisa diferente. Ele é feito de uma outra farinha. Porque a capacidade que ele tem... E é curioso, porque é o seguinte, você fala assim, ele é forte porque é frio. Né? Ele é frio, não sente... Não! Você está falando de um cara que sente em todas as células do corpo a dor da perda e faz disso a força para continuar acreditando. Então, é um paradoxo o Lula, num certo sentido. A gente, quando começou a visitá-lo, achava que a gente ia levar força para ele. E, na verdade, a gente saía de lá muito mais forte do que entrou. Porque ele punha pilha, sabe? Dizia, vamos em frente. Vamos acreditar nesse país, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir desse projeto. Então é um cara fora da curva, né? Agora, Haddad... As pessoas sabem disso. Os adversários dele sabem disso. E por isso ele está preso, por essa capacidade que ele tem de transformar em palavras um sentimento que pouca gente tem. Não é? Porque vivemos lá o processo de impeachment da presidente Dilma. Nós já sabíamos ali, não era, Lindbergh, que eles não iam nadar para morrer na praia. Nós sabíamos que as coisas não parariam ali, porque, digamos, tiraram a Dilma, fizeram o golpe. Lula, candidato a presidente da República, ele seria eleito. Então, eles não iam permitir que isso acontecesse. Vanessa, o que aconteceu comigo? 30 dias antes da eleição, entra com uma ação judicial contra mim. Não, claro. Depois arquivaram. 6 meses depois está arquivada. Sim. Nós vivemos o dilema todo. Se a gente tivesse um pouquinho mais, e se eles não tivessem usado os instrumentos sujos nesse país, porque é isso, o que predominou na política foi a mentira, foi a manipulação. Acho que a gente tem que estudar mais, e daqui a alguns anos, o que é mesmo que aconteceu nessas eleições passadas, porque gente dormiu eleita e acordou. Eu não quero falar de outras pessoas, vamos falar do Requião, lá no estado do Paraná. Então é algo que a gente precisa explicar, Haddad. Mas, enfim, o Lula aconteceu isso. Então, por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento que nós precisamos superar
e garantir um mínimo de espaço democrático para a gente agir. Eu quero lhe fazer uma pergunta e quero que você responda com muita sinceridade. O que você acha? Você acha que é possível ainda, digamos que... Porque eles têm um projeto, eles estão no poder que eles têm um projeto. Qual é o projeto? Fazer a reforma da Previdência para canalizar toda a economia popular para a mão dos rentistas estrangeiros, é isso que eles querem. Então, eles têm um projeto de privatizar o Brasil. O sonho do presidente da Petrobras não é encontrar mais petróleo, não é privatizar a empresa toda. Do Banco do Brasil também. Do Banco do Brasil também. Então, esse é o projeto deles. Digamos, Haddad, que mais ali na frente eles percebam que há uma grande oposição de massas, um grande levante popular contra isso. Vocês acham que eles seriam capazes de ir às últimas consequências e fazer uma intervenção, alguma coisa assim, fechar? Olha, primeiro, não tem clima no mundo para um fechamento desse tipo que você está colocando. Segundo, se a gente conseguir convencer as pessoas, né, e nós temos tudo para isso, de que esse projeto não vai funcionar para o Brasil. Não é que não vai funcionar para ninguém, nem para os ricos vai funcionar. Os ricos que têm algum amor por isso aqui, né? Porque o rentista que mora fora, que já está em Miami, que já está não sei onde, esse sujeito não vê o Brasil como um país mais, como uma nação. Ele vê como um território a ser explorado. Quase um neocolonialismo. Claro. Agora, quem tem compromisso com isso aqui, sabe que... Vamos pegar o caso da Previdência. Uma coisa é acabar com o privilégio, coisa que ele não está fazendo. Todas as notícias de jornal dão conta de que está cheio de corporações preservadas, né, para que o pobre trabalhe mais para sustentar o modelo. O que vai acontecer se a economia popular perder força? O consumo perde força e você adia a retomada da economia. Há quantos anos? Eles já estão há 3 anos no poder, porque o Bolsonaro não está há 3 meses no poder, o Bolsonaro está há 3 anos no poder. O que ele representa está há 3 anos no poder. Lindbergh, qual a diferença do projeto econômico do Bolsonaro para o Temer? Nenhum, é o mesmo. É o mesmo projeto. Paulo Guedes pode querer radicalizar um pouco mais. O Paulo Guedes é um Temer radical. Ele é um Temer, é um Meirelles radical. O Meirelles é mais escola de Chicago, sóbrio. Né? O Meirelles, na comparação com o Guedes, é mais sóbrio. Claro. Então o Guedes é um Meirelles radical. Então eles não estão no poder há 3 meses. É porque você sabe que... Eles estão no poder há 3 anos. Quando a gente cobra resultado porque faz 3 meses que eles prometeram que a PEC do teto ia resolver o problema, que a reforma trabalhista ia resolver o problema. Eles vivem mentindo para as pessoas. Só está piorando. Você sabe que o Paulo Guedes estudou na escola de Chicago e teve no Chile, na época da ditadura do Pinochet. Orlando Letelier foi um ministro do governo de Salvador Allende, que depois da ditadura do Pinochet, explodiram o carro dele em Washington. E ele fez uma denúncia, dizendo que os economistas da renomada escola de Chicago estavam sustentando o governo do Pinochet. A primeira experiência neoliberal do mundo veio com o autoritarismo. Sim. Então tem essa característica nova que a gente vive aqui. Eles tentam aplicar esse projeto neoliberal, usando instrumentos judiciais, os militares aí. Só pegando carona no que você acabou de falar com muita perfeição. O neoliberalismo em países em desenvolvimento, ele é incompatível com a democracia. É isso mesmo. Sabe por quê? Ou o autoritarismo vem pela mão dos militares, ou ele vem pela mão, que agora está se disputando quem vai ser o pai da criança, do fundamentalismo religioso. O neoliberalismo não sobrevive num ambiente liberal. Em países em desenvolvimento. Não sobrevive. Porque país em desenvolvimento precisa de alavancas de desenvolvimento. De proteção do Estado. Para fazer justamente para superar o atraso. Então, o neoliberalismo ele é incompatível com a nossa situação. Ou vem por parte do autoritarismo, ou vem por parte do fundamentalismo. Por isso que está essa briga, olha só. A briga dos fundamentalistas com os milicos para ver quem é o pai da criança. Então, é o seu Olavo de Carvalho com o Santos Cruz, um xingando o outro. Porque eles estão disputando qual é a parte do atraso que vai
conduziu o neoliberalismo no Brasil. Você sabe, Haddad, na verdade a gente está na terceira ofensiva neoliberal na América Latina. A primeira foi Pinochet e Videla na Argentina. Depois que teve a vitória de Thatcher primeiro, depois Reagan. Aí veio os anos 90. Nos anos 90... Aí é todo mundo. Aí é todo mundo. Fujimori, Menem... Claro, Fernando Henrique. Agora você vê, naquela época teve o consenso de Washington. O economista-chefe do consenso de Washington, ele dizia o seguinte, olha, tem que aplicar com certo gradualismo, senão o governo cai por impopularidade. Foi o que houve aqui. O que fez eles foram Fernando varridos, mas parece que eles aprenderam a lição. E me parece que o que estão querendo colocar aqui agora é um neoliberalismo, mas com um regime mais de força. Eu acho que vive um regime de transição. Não estamos numa democracia plena, nem estamos numa ditadura escancarada. Então, essa é uma situação nova. O que eu queria que você falasse agora, Fernando? Se você fosse presidente, o que você teria feito na área da economia? Quais as suas primeiras medidas? Porque eu estou convencido que esse país pode voltar a crescer. A gente viu aquela crise de 2008, 2010. A gente viu o que o Lula fez. Né? Ampliou o investimento público, investimentos sociais. A gente está fazendo agora o oposto do que o Lula fez. O segredo do Lula foi colocar dinheiro na mão do pobre. Você sabe que tem um estudo do IPEA que diz o seguinte, que na criação daquele grande mercado de consumo de massa, o mais importante foi o impacto do salário mínimo na Previdência Social, que era o dinheiro que chegava na mão do aposentado, que ia para a economia. Eles agora fazem o inverso. O que você faria como presidente da República? Lindbergh, é tão bom recuperar o que nós falamos na campanha, porque como nós falamos a verdade do que nós íamos fazer, eu só vou resgatar o que eu cansei de repetir. Mas agora tem é um momento novo, porque a pessoa vai poder fazer uma retrospectiva e falar, puxa vida, quem sabe... Então vamos lá, o que nós dissemos na campanha? Primeira coisa, o Brasil não tem um sistema de crédito. Nós temos aqui um sistema bancário que expolia a população. Sistema de crédito é outra coisa. Sistema de crédito, o banco tem a fatia dele, que é a menor, pela intermediação financeira, ele pega o dinheiro do Lindbergh e empresta para a Vanessa. Ele é remunerado por isso, mas é um pouquinho. Peguei o dinheiro do Lindbergh e emprestei para a Vanessa. Agora, o sistema de crédito, diferentemente do sistema bancário, é um sistema que faz o dinheiro barato chegar na mão de quem quer produzir, de quem quer consumir. E nós estamos espoliando as pessoas que precisam de crédito. Tanto é que aqui a pior notícia que alguém pode ter é que precisou ir ao banco pegar dinheiro. Quando no mundo inteiro o sujeito tem crédito, é um sujeito que fala, bom, esse tem chance de vencer na vida. Juro de cartão de crédito, mais 300%. Então, primeira coisa, nós íamos dia 1º de janeiro, eu ia sair com a faixa ainda no peito, nós íamos começar a trabalhar numa reforma do sistema bancário. Nós íamos estourar o cartel dos bancos. Poxa, muito bem. Né? Em segundo lugar, o Lula, o pessoal fala, o que é o sistema tributário brasileiro? No fundo, é como é que se arrecada e como é que se gasta. O Lula mudou a forma de investir. Universidade para pobre, luz para todos, Minha Casa Minha Vida, transposição do São Francisco, cisterna, tudo que a gente sabe que ele fez. Ele alterou a composição do gasto público. Mudou tudo. E passamos a falar de investimento, que nós estamos resgatando as pessoas. O próprio Lula reconhecia, nós precisamos mudar a forma de arrecadar agora, porque a gente arrecada muito de pobre e pouco de rico. Claro. Se a gente fizesse essas duas grandes reformas, a reforma do sistema tributário do ponto de vista da arrecadação, arrecadar mais dos ricos e menos dos pobres, aumentando o poder de compra dos pobres, e fazendo quem não tem recurso ter acesso a um sistema de crédito barato, Lindbergh, você ia ver esse país decolar. Não porque tenho dúvidas. nós fizemos a nossa parte quando nós estávamos no governo e geramos o maior saldo de empregos líquidos da história desse país. Não é que nós fizemos uma coisinha. Nós geramos o maior saldo de empregos líquidos da história do Brasil. Foram quantos, Fernando? Foram 20 milhões de empregos em 12 anos. Nos 12 anos que nós governamos, porque depois da reeleição da dívida, nós não governamos mais. As contas públicas superavitárias até 2014. É isso. Então, em 12 anos, esse país nunca viu tanto emprego, nunca viu tanta renda, nunca viu tanta distribuição, nunca viu. Agora, o modelo daria para ser replicado? Replicado nos valores, nos princípios, sim, mas com novos
novas ferramentas. E as duas ferramentas que iam ser, está na ordem do dia, é reforma do sistema bancário e reforma do sistema tributário na forma de arrecadação. Aí, Iam arrecadar mais dos ricos e menos dos pobres. aí veja a diferença. O que esse governo priorizou? Tirar dos pobres. Exatamente. Através de quê? Em primeiro lugar, da reforma previdenciária. Então, veja, agora, Haddad, eu às vezes penso que eu A vivo... reforma previdenciária, falando, uma leitura possível da reforma previdenciária, sabe qual é? Uma reforma tributária que penaliza o pobre, o contrário do que a gente faria, para colocar mais dinheiro na mão dos bancos, pelo regime de É capitalização. isso que ele está fazendo. Então, é exatamente Lógica inversa. a nossa reforma com sinal trocado. Exatamente. Na parte dos tributos e na parte da destinação do dinheiro. Agora, Haddad, Percebe? veja, às vezes eu não creio que esse mundo seja um mundo real que a gente está vivendo. Porque o que a gente escuta falar, e muita gente, infelizmente, replica. Vamos pegar aqui o Guedes. O Guedes, ele é o representante do grande capital. Lógico. Ele veio aqui, ele mesmo disse, olha, eu não preciso ficar no poder, eu estou aqui para cumprir uma tarefa. Se não der, eu vou embora. E qual é a tarefa que ele vai cumprir? É passar isso que você falou, a poupança pública para os bancos privados, estrangeiros ainda. Essa é que é a tarefa dele, não é? Mas ele fala assim e as pessoas compram, porque eu ando na rua e eu vejo as pessoas falando. Olha, ou faz a reforma da Previdência, ou os seus filhos e os seus netos não vão ter direito à aposentadoria. Ou faz a reforma da Previdência, ou o Estado vai falir e o servidor público nem salário mais terá. Fale sobre isso, Haddad, pelo amor de Deus. Sobre a Previdência, desculpa que a gente tem um problema aqui, viu, Haddad? Nós somos entrevistadores que falamos demais. Não, hoje não, nada, hoje não. São mais do que entrevistadores. Mas sobre a reforma da Previdência... Eu estou até te estranhando, que você está falando pouco. Eu estou me controlando aqui. O Fernando, sobre a reforma da Previdência, que eu acho que devia falar muito, que esse é um tema que as pessoas estão sentindo, eu queria levantar 3 pontos. Primeiro, a volta da fome. Infelizmente, as pessoas esquecem, os mais jovens não sabem. Gente morria de fome no Brasil. Era uma média de 300 crianças mortas por desnutrição por dia. Tem uma matéria do Fantástico, de 2001, citando esses números. Sabe o que resolveu isso? A aposentadoria rural ajudou muito e as políticas sociais do Lula, Bolsa Família, Cisterna. Vamos voltar a ter fome, porque vai acabar a aposentadoria rural. E uma grande parte das pessoas, Fernando, aumentar o tempo de contribuição de 15 para 20 anos, 60% dos aposentados hoje não iam se aposentar. O professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, ele diz o seguinte, hoje, 82% dos idosos têm benefício previdenciário. Se essa reforma passa, vão ficar só 20 a 30 com benefício previdenciário. Os que não recebem vão para onde? Vão receber BPC, que é R$400. Então é uma coisa maluca, inclusive em relação ao crescimento econômico. Nós estamos esmagando o consumo das famílias também. Vamos impedir qualquer possibilidade de crescimento econômico. Eu queria que você discorresse um pouco sobre a reforma da Previdência. Olha, para o nosso ouvinte aqui, o internauta que nos acompanha, nem sei se usa mais essa palavra. Mas o fato é o seguinte. Em primeiro lugar, eu quero explicar por que essa reforma significa o fim da Previdência Pública. Porque, de fato, o que o Guedes está fazendo é o seguinte. O que ele está garantindo para quem está nos ouvindo, para todos nós, está garantindo um salário mínimo a partir dos 70 anos. Isso, na verdade, é um Bolsa Família para idoso. É isso que ele está garantindo. Um Bolsa Família para idoso. Ninguém mais vai ter exatamente uma aposentadoria, a não ser que faça poupança nos bancos. Que coloque dinheiro, um dinheiro que você não tem. Você que está ouvindo, não tem. Está difícil fazer o mês terminar. Está difícil fazer o mês terminar. Só o aumento dos combustíveis em 3 meses, na refinaria, foi de 20% em média. Diesel e gasolina nesse país em 3 meses aumentou 20% na refinaria. Agora, 3 meses de governo Bolsonaro, 20%. 18,48% o diesel e 21% em alguma coisa a gasolina. 21,69% a gasolina. Em 3 meses. Então, como é que você vai ainda poupar para se aposentar para além de um salário mínimo? E se você não fizer isso, uma poupança, você vai ter direito só a um salário mínimo depois dos 70 anos. Porque, e outra, toda a parte de assistência, então a Previdência ele liquida, e toda a parte de assistência ele quer desvincular do salário mínimo, de maneira que os benefícios assistenciais
não vão mais ter como referência o salário mínimo. Resultado, o capítulo da Seguridade Social, ele acaba. O capítulo da Seguridade Social, ele põe um ponto final. Que é a Previdência Solidária. Que é, a Seguridade é o quê? Saúde, educação, Previdência e Assistência Social. São as três pernas do sistema de Seguridade. Ele põe fim nisso. E mantido de forma solidária. E no caso da saúde, que está na Seguridade, e a educação, o que ele quer fazer? Desvincular os gastos. Ou seja, todo aquele colchão de proteção que todos nós temos a partir de 88, ele vai desmontar. Então, é um projeto que não é liberal. É ultraliberal. E todo o sistema dele, o que é? Na verdade, é um sistema de cada um por si, Deus para todos. Não é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É Deus, é cada um por si, Deus para todos. Deus por todos. Porque, na verdade, até no capítulo da segurança, como ele não vai contratar novos policiais, ele não vai contratar novos policiais. Ele precisa armar a população para se defender. Porque não vai ter quem a defenda. É a mesma racionalidade. Fernando, e o discurso do déficit da Previdência? Esse discurso fica desmoralizado com o regime de capitalização. Porque, veja bem, hoje a gente tem um sistema tripartite. Contribuição de governo, empregador e empregado. Você tem a pessoa que está aposentada e tem essa turma que contribui. Ao você criar um regime de capitalização... Você vai diminuir a receita da Previdência. Só quem paga é o trabalhador. O empresário não paga e o governo não paga. Você acha, Fernando, que o empresário vai contratar um trabalhador no regime geral pagando... Não. Ele vai preferir contratar por essa carteira verde e amarela. E o que vai acontecer? O déficit vai aumentar. É isso. Acaba a Previdência Você tem pública. um custo de transição que ninguém explicou como é que vai ser pago. Ninguém explicou. Olha, acho que essas observações que vocês estão fazendo, Lindbergh lembrou aqui a carteira verde e amarela, esse é o sonho do Guedes. E, por sua vez, o Bolsonaro diz que as relações de trabalho têm que beirar a informalidade. O que é que significa isso? Ele é contra mesmo os direitos trabalhistas e ele falou que era contra. O Mourão chegou ao requinte de fazer um discurso contra o 13º. É isso que a ficha vai caindo na cabeça das pessoas agora. Não, a ficha está caindo no bolso. E no bolso não está caindo ficha nenhuma. Está saindo, as fichas todas. Mas, enfim, esse é um projeto perigoso para o Brasil, porque é um projeto antissocial e é um projeto antinacional. Lindbergh falava comigo antes do início aqui sobre a política externa, né? Essas viagens. Ele fez 3 viagens, 3 micos. Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos num nível de subserviência. Visitar nenhum fora da agenda. Presidente da República passou por essa vergonha. Foi para o Chile e teve que tomar um puxão de orelha do Pinheira, que falou que ele foi inconveniente em elogiar a ditadura Pinochet. E agora está nessa... Ama Israel. Está nessa viagem a Israel. Ele criou um problema para si mesmo, dizendo que ia mudar a embaixada, e agora não pode mudar. Descontentou todos os lados. Gregos e troianos, né, chateados com a postura dele, que não é uma postura de estadista, está muito longe de ser. Então, em 3 viagens, em 3 meses, ele conseguiu criar problema com... Eu estava vendo uma estimativa. Ele criou problema com 70% da nossa pauta de exportação. Você sabe, Fernando, que... Exatamente, Você sabe que para a Liga Árabe, sabe quanta gente exportou proteína animal? 13 bilhões e 500 milhões em 2017. 13 bilhões, é muita coisa. Sabe quanto para Israel? 446 milhões. É isso. É um equívoco. É misturar estações, é tudo que presidente não deve fazer. O presidente tem que cuidar do povo, do seu povo, né? E organizar uma pauta que seja vencedora. Foi brigar com a China. Superávit de 30 bilhões o Brasil tem. E a China está em negociação com os Estados Unidos para importar soja de lá. Garoto de recado em relação à postura com a Venezuela. É algo assim. Olha, eu tenho muita preocupação que transforme a América Latina num campo de guerra aqui. E a luta pela paz, pela democracia, tem que ser uma luta central na região. Esse é o nosso primeiro programa, Fernando. Nós queremos dedicar esse programa ao Lula, porque eu acho que o Lula simboliza tanta coisa nesse país, nesse momento.
E eu e Vanessa aqui estamos muito felizes contigo, viu? Porque eu e Vanessa, a gente estava sempre nas brigas, né, Vanessa? E tal. E a gente decidiu, nós perdemos a eleição do Senado, nós vamos continuar a falar, a lutar. Tem uma tribuna aqui. E você foi muito gentil. Veio no primeiro programa da estreia com teu peso, porque você simboliza muita coisa, Fernando. E a partir da tua disputa com o Bolsonaro, eu acho que agora o que você tem que fazer é viajar esse país. Agora, digo, na boa, não é para ficar só em reuniãozinha do PT, não. Tem que falar para o povo, estudante, jovens. A gente tem que abrir as portas. Eu falo com... Porque a gente, às vezes, tem mania de fazer coisa entre a gente, fechada. Mas eu Você acho está que falando para muita gente. E ele abriu o programa dizendo isso, viu? O artigo ele foi escrito a 6. Eu quero que o próximo seja... a 10 mãos. Eu né? quero que seja milhões. 10, que seja 100, que seja... É isso que é importante. Eu acho que o teu papel... O papel de Manuela, o papel do Coutinho, ex-governador da Paraíba, o papel do Flávio Dino, governador do Maranhão. Bela figura. O nosso Flávio é uma papel, bela figura. o do Boulos, excelente. o dos movimentos sociais, é um papel muito importante. Olha que nós não estamos numa luta contra um presidente que ganhou as eleições. Nós estamos numa luta contra uma tentativa de destruição do nosso país, de destruição dos direitos. Às vezes eu vejo comentário na rede social, quando eu faço uma crítica, a pessoa fala, pô, mas você perdeu a eleição. Mas é por isso que eu estou criticando. Exatamente. Por isso que eu estou exercendo um direito constitucional e um dever cívico. Exato. E com autoridade, sabe por quê? De falar as coisas que eu penso. E com autoridade, porque você está defendendo, inclusive, aquelas pessoas que elegeram Bolsonaro achando que estavam votando nele para tudo melhorar. É isso. E eu quero falar uma coisa para você. Eu tive muito orgulho de ser senador com essa mulher. Sou uma mulher de fibra. Nada. Ele é que é danado que não para um minuto. E aqui, Fernando, esse espaço vai Ele está ser um pensando espaço... nisso aqui já há meses. Ó, não faz outra coisa. Já vamos falar. E esse vai ser o espaço que vai ter gente do PT, do Isso. PCdoB, do PSOL, gente que não tem partido, que defende a democracia. Nós vamos ter um café toda manhã, Fernando, mas nós vamos ter entrevistas como essa. Vamos ter colunistas, várias pessoas vão fazer vídeos, vamos ter debates. Vamos ter debates entre posições A gente só diferentes precisa aqui. o quê? Que as pessoas se inscrevam. Exatamente, a gente está falhando nisso. Então, pedir para as pessoas se inscreverem no canal à esquerda. Opa! Curta e se inscreva no canal. E também ative o sininho para receber notificações. É fundamental, pessoal. É esse pedido que a gente faz a você. Hein, Vanessa? É isso aí. Você tem que pedir para o pessoal se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Canal à esquerda. Já estou aqui dando minha contribuição e me colocando à disposição do Lindbergh e da Vanessa para quando quiserem. Para debate, para entrevista, para comentário. Obrigado. Para nós é um orgulho muito grande ter ter você aqui, viu? Obrigada. Valeu, viu? Obrigada aí, Vanessa. obrigada.